parte 2, então, da nossa aula sobre escansão aqui dentro do gênero lírico, é claro. Então, só lembrando vocês, né? Nós vamos fazer escansão é diferente, então, de separação silábica de acordo com a gramática normativa. É totalmente diferente de como separamos as sílabas, então, de uma maneira gráfica. Nós vamos separar conforme nós pronunciamos, nós falamos, de acordo com a fonética. Então, vai ficar assim: meu canto de mor. Por que eu paro aqui no mor, professora? A palavra continua, morte, porque eu paro de contar na sílaba tônica da última palavra. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Como eu separo de acordo com a pronúncia, do jeito que eu falo, né, de acordo com a fonética, então é importante lembrarmos que meu canto de morte, a sílaba tônica é mor. Então eu paro de contar na sílaba tônica da última palavra. Vou repetir para vocês não esquecerem isso. Eu paro de fazer a contagem da sílaba poética na sílaba tônica da última palavra. Olha só o segundo verso aqui, então, do poema de Gonçalves Dias, né, o Ijucapirama. Então vamos lembrar aqui. Guerreiros, ouvi. Professora, por que eu não contei o vi? Porque eu paro de fazer a contagem na sílaba tônica da última palavra. Ou, ok? Então, eu paro de contar no ou. Guerreiros. Na gramática, você separaria os R's, né? A sílaba tônica aqui, não, é como nós falamos, ok? Então, tem 4 sílabas poéticas, aqui tem 5 sílabas poéticas. Quando nós temos 5 sílabas poéticas, nós vamos chamar esse verso de um verso pentassílabo. Ou seja, sílabo de sílaba poética. E penta da quantidade de sílabas que nós temos aqui, tá? Então, 5 sílabas poéticas é chamado de pentassílabo. O verso pentassílabo também é conhecido como redondilha menor. De acordo com os clássicos antigos, né, juntamente com a criação do lirismo, dentro do gênero lírico, eles criaram as chamadas redondilhas. E essas redondilhas, elas podem ser maiores ou menores. Maiores é quando apresentar 7 sílabas poéticas e menor quando apresentar 5 sílabas poéticas. Então, nesse caso aqui, nós temos 5 sílabas poéticas. E o segundo verso, professora? O segundo verso tem 4 sílabas poéticas. Logo, ele é chamado de tetrassílabo, ok? E vamos para o nosso último verso aqui de análise. Sou filho das selvas. Novamente eu retomo. Por que eu paro de contar no céu e não no vas? Porque é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica da última palavra. Sendo 5 sílabas poéticas também, eu também tenho outro exemplo de uma redondilha menor, com 5 sílabas poéticas. Retomando, os versos são chamados de redondilhos, vai estar aí nos slides de apresentação para vocês, dentro do Cisflaming aí online, vocês vão poder conferir. E vocês vão ver aí, então, existiam as redondilhas maiores 7 sílabas, redondilhos menores 5 sílabas poéticas. Os versos que têm 10 sílabas poéticas, como o nosso hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, por exemplo, eles têm 10 sílabas poéticas. E ele recebeu o nome de decassílabo, 10 sílabas poéticas. E de acordo com os literários, depois, esse verso decassílabo, ele ficou conhecido como medida nova. Os versos que têm 12 sílabas poéticas são chamados de versos alexandrinos, tá? E por aí vai, tudo bem? Então, nessa parte de diversificação, né, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem estar perguntando, revendo o primeiro vídeo, né, e vendo a parte 2, então, desse vídeo. Lembrando que no gênero dramático é o gênero da representação, nos gêneros literários que nós temos aqui, e o gênero da representação é o texto que está pronto para ser representado. Ele é pronto para o palco, para o teatro. E nós temos como grande exemplo aí o Shakespeare, né, tão falado, que produziu Romeu e Julieta, Sonhos de uma Noite de Verão e muitas outras obras aí. E nós vemos que são representações, então, do quê? Do gênero dramático. E no gênero dramático também, nós temos lá o conhecidíssimo teatrólogo da língua portuguesa, o Gil Vicente.
O Gil Vicente ele escreveu por meio de autos e farsas. O que é um auto, professora? Um auto é uma peça de teatro longa, com várias personagens e que possui um caráter moralizador cristão. O que significa isso? Gil Vicente, embora já tivesse desvencilhado um pouquinho da ideia do teatro religioso, ele era um bom cristão. Então, com as suas práticas, né, teatrais, ele queria fazer com que as pessoas pensassem e refletissem na sua vida. Porque o dia que chegasse o momento da morte, de acordo com a ideia dele, o purgatório, as pessoas saberiam se iriam para o céu ou se iriam para o inferno. Então, o que eles faziam? Mostrava os defeitos, mostrava os erros humanos, a fim de que as pessoas em vida pudessem salvar as suas almas. Então, isso é o caráter moralizador cristão. E aí nós temos o famoso Alto da Barca do Inferno, que apresenta justamente duas embarcações, uma que leva as pessoas para o céu, outra que vão levar as pessoas para o inferno de acordo com as suas práticas em vida, né? As suas práticas corretas as levariam ao céu, as práticas erradas as levariam para o inferno. Outro exemplo que nós temos também é o Alto da Compadecida aqui no Brasil, produzida por Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, eu acho que é de um conhecimento maior de vocês, né? Ele traz justamente essa mesma ideia vicentina, de fazer o quê? Uma ideia moralizadora, né? De uma maneira, com uma ideia cristã, onde as personagens morrem, e quando elas morrem, na verdade, depois disso, elas passam pelo julgamento, né? A maioria delas para serem condenadas. Só que aí, diferentemente da obra de Gil Vicente, de Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, as personagens têm uma nova chance de viver, né? Então isso o que eu coloquei aqui para vocês, então, são exemplificações do gênero dramático, tá? As atividades que estarão disponíveis aí para vocês, elas serão baseadas no gênero lírico, nessa parte de escansão, onde vocês vão fazer a prática da divisão da sílaba poética. E também vocês vão poder rever a questão rímica, né? Entender mais o ritmo pelas rimas, que são, na verdade, anotações que vocês já têm no material de vocês aí. Uma boa atividade, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida, entre no nosso bate-papo, mandem comentários, eu estou à disposição de vocês, tá? Vamos ficar juntos, se cuidem e um beijo da professora Tati.